Dia, Brasil! Bora! Cheguei! Mais uma live poderosa, porque é a palavra de Deus que é ministrada para abrir o entendimento. Então, as palavras que a gente traz aqui são palavras de libertação, de cura para a sua alma. Então, vamos embora, compartilha essa live e vem com a gente. Hoje tem uma palavra para destravar assim, trazer um aprendizado, uma chave espiritual para a sua vida, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Juliana, vou colocar você aqui. Oh, Deus. Sei que é o Senhor. Seja bem-vindos todos nessa manhã, em nome de Jesus. Já compartilha essa live. Nosso tema de hoje já vou colocar aqui para você. Eu creio em ti, Eunice, seja bem-vinda, Eunice. O impossível sei. Bom dia, a paz, querida. Ju, seja bem-vinda também. Bom dia para você que está também pelo canal do YouTube. Eu sei que daqui a pouco você também vai estar aqui comigo. Olha, temos uma palavra hoje que traz uma compreensão importante, tá? Que vai mudar a forma de você orar. Como você vai orar agora? Minha poder. Compartilha essa live. Bom dia. Poder, eu quero o teu poder, eu creio em ti. Seja bem-vindo, minha gente. O impossível, milagres eu verei. Eu creio em ti, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Tema de hoje, o poder da confissão. E quando essa confissão ainda é intercessória, você vai aprender hoje algo muito importante. Vai fazer uma diferença no momento da sua oração. Bom dia, bom dia. Pai, te agradecemos por essa manhã preciosa. Já quero entregar essa live nas tuas mãos, declarar, Senhor, que o Senhor é bom, que a misericórdia do Senhor dura para sempre e que, Jesus, nós estamos aqui para aprender a tua palavra. Por isso eu chamo a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso instrutor, ele que nos orienta, ele que fala conosco. Eu chamo a presença dele para cá, para essa live, entrego todo o controle, todo o domínio ao poder de Jesus e ao poder que há no nome, sobre todo nome, que é do Senhor Jesus. Pai, assim eu te agradeço, Pai. Fala conosco nessa manhã. Traz o teu povo para aprender essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém, Raquel. Seja bem-vinda. Todos nessa manhã gloriosa. Quero que você abra aí no capítulo de 2 Crônicas, para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto, né? Amém? 2 Crônicas. Raquel, bem-vinda. Adriana, Deus abençoe também. Amém. 2 Crônicas, nós vamos falar sobre o poder da confissão intercessória. A gente sabe que
Existe um princípio espiritual. Eu quero trazer isso para vocês. Estão me ouvindo bem? Som, imagem. Segunda Crônicas 7, a partir do versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que importante isso aqui. Uma aliança de Deus com Salomão. Salomão acabou de construir o templo e veio essa palavra da parte de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. E isso estende a nós. Tá? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela continua de Gênesis e Apocalipse sendo a palavra de Deus para nós. Ok? Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então você é crente, você é salvo em Jesus Cristo, você chama pelo esse nome, ele fala que se humilhar, então ele está falando de humilhação. E não é humilhar de você ser capacho, é você quebrantar o seu coração. Arrependimento. Orar. Me buscar. Olha, tá vendo? A sequência. Humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ele está falando de perdão e de cura. Vai sarar a terra. O poder da oração, se o meu povo. Então, a confissão intercessória, ela é uma prática espiritual poderosa. E ela está enraizada na Bíblia. E ela envolve confessar os pecados e iniquidades não apenas pessoais, mas também de nossos antepassados. Aí você vai falar assim, Thalita, mas o pecado, né, dos meus pais foram deles, né? Muitas vezes a gente não questiona isso. Mas se você entender a Escritura Sagrada, a Bíblia fala que Deus, ele é um Deus zeloso. E ele visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Eu sei que tem muita dificuldade de entender isso, mas é só você olhar na prática. Lá em Hebreus fala que o alimento sólido é para o adulto, que através do exercício constante, ele passa a discernir o bem e o mal. Então, preste atenção. Se eu olhar para minha família, olhar para a sua família, você vai ver histórias repetitivas de consequências. Ou seja, pecados que não foram redimidos, não foram confessados e não foram trazidos para a cruz para que houvesse arrependimento. Aí uma pessoa, nessa geração, aceita Cristo como Salvador. Você, dentro da sua parentela. Deus vai começar a mostrar isso para você. Você, hoje, em Cristo Jesus, tem poder de orar e trazer em juízo o que aconteceu dentro da sua geração. Pecados que você vai ter consciência do que aconteceu e que vem repetindo. E você vai orar, falar, Deus, reconheço isso aqui na minha geração. É isso que ele está falando. Então, confessar os pecados de iniquidade não apenas pessoais, mas também de nossos antepassados. Esse tipo de confissão, que é levada ao Senhor em oração, visa o quê? Quebrar aqueles padrões repetitivos que estavam vindo na família. A partir de você. A partir de mim. Vai quebrar.
eu e a minha geração, meus filhos, eu estou ali orando para poder cancelar aqueles padrões repetitivos que estavam vindo. Porque eu tomei consciência dos erros, dos pecados, e que aquilo trouxe consequência. Bom dia, Jaque. Bom dia, Jaqueline. 2 Jaquelines aqui. Ana Cristina. Então a gente está falando sobre o poder da confissão, gente, que tem. Hoje a gente não precisa pagar mais preço de animais, de nada disso. Jesus já pagou o preço por nós. Porém, não é automático. A confissão ainda faz parte no mundo espiritual para que você obtenha vitória, livramento, cura. Então visa quebrar maldições hereditárias que podem estar influenciando melhorias na vida e no destino de uma família. Então eu vou reparar. Realmente eu vejo comportamentos repetitivos. E isso tem atrapalhado, tem influenciado na melhoria na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus netos, tá? Ou até mesmo de uma comunidade. E aí a gente vai trazer também, por exemplo, para dentro de uma igreja. A igreja, ela precisa orar. Se ela está sentindo que o céu está fechado, as coisas não estão fluindo, não estão indo para frente. Quantas vezes passam muitas lideranças, né, dentro de uma igreja e eles trazem e fazem, cometem, permitem pecados e ficam em oculto. Pecado de adultério, fornicação, né? Derramamento de sangue. Tantas coisas que acontecem, fica lá. E o Espírito Santo de Deus não pode. Quando tem coisa oculta que não foi confessada. Precisa trazer para a luz. Então, quando a gente faz uma oração territorial dentro de uma igreja, a gente traz a igreja à consciência do que vai ser feito ali. E a gente faz essa oração, pedindo perdão ao Senhor pelo que aconteceu. Ou algumas coisas a gente tem consciência, outras a gente não tem. Então, por exemplo, quando nós assumimos, né, meu esposo e eu, algumas congregações, é fato que vem ao nosso conhecimento algumas coisas que vão acontecendo ali durante anos, né? Deus traz à tona. E aí eu, com esse conhecimento de oração intercessória e confissão, eu falei, bom, eu preciso limpar o céu desse lugar, porque agora eu assumo e eu sou co-participante, porque eu sou membro, eu sou corpo de Cristo. Entende isso? Não foi eu que pratiquei. Mas as consequências estão naquele lugar. E se Deus, o Espírito Santo, trouxe a minha consciência do que aconteceu ali, eu preciso fazer essa confissão intercessória. Por quê? Porque eles são irmãos. Nós somos um povo só, é a minha nação. Entendeu? Por isso que a gente precisa estar orando pela nossa nação, pelos pecados que você vê derramando na nossa comunidade. Porque nós estamos inseridos naquele contexto. Deus tem misericórdia, Pai. Lembra de Isaías? Eu vivo no meio de um povo impuro, um povo de impuros lábios. Né? O anjo chega com Atenais para poder purificar ele. Aí ele se sente incapaz, indigno. Por quê? Ele vivia no meio de um povo de impuros lábios. E não, vou purificar você. Quem está entendendo, gente? Fala aí. Eu estou entendendo. Deus abençoe a Lê, Gabriela, Gisele. Então, olha o poder que tem quando você ora com a tua igreja. Dentro de situações que estão ocultas. Então, tem uma oração, inclusive esse final de semana a gente vai fazer isso numa igreja, que a gente foi convidada. E a gente já está trabalhando o coração do povo ao arrependimento. E a gente vai entender o que resultado que vai ter aqui. Então, olha só. É uma prática comum em momentos de arrependimento profundo e de busca por restauração espiritual e libertação.
Então eu posso fazer isso na minha família. Quando eu comecei a estudar sobre libertação, né? Eu estava na base da Jocum, né? Em 2018. Quando eu comecei a compreender esse campo, né? Da intercessão e da confissão, o Espírito Santo começou a trazer situações que eu tinha até esquecido. E é assim que ele vai fazer. Mas no mundo espiritual não está esquecido, não. Está lá. Tá? Isso tem a ver com a sua salvação? Muitas pessoas já deixaram o pecado. Está em Cristo Jesus. Ela está salva. Mas se isso não for trazido para a luz, confessado, intercessoriamente, pedindo perdão da sua geração, daquilo que você lembra, das práticas errôneas, que trouxe prejuízo para uma igreja, prejuízo para uma família. Eu hoje, com entendimento, eu fui e comecei a orar. Deus, aí fui falando aquilo que eu tinha consciência. E aquilo que eu não tinha consciência, pelos resultados que estava tendo na minha família, que eu observei, eu pedi perdão. Gente, começou as coisas a andarem. Tanto para mim, para minha casa, como eu vejo na vida também da minha família. Claro que cada um é responsável pelo seu erro, né? Cada um tem que buscar a face do Senhor com entendimento. Então, no Antigo Testamento, vemos a importância desse ato, né? Especialmente no dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur, é o dia da expiação. Até o dia de hoje, né, os judeus, eles fazem esse momento, dia do perdão. Eles tiram um dia, 24 horas, para se conectar com Deus. Eles param tudo. Eles não tocam em água, não comem comida. E eles vão passar um dia de jejum e de sacrifício de perdão, né, na presença de Deus. Então, quando todo Israel se reúne para confessar o pecado da nação, esse dia foi simbolicamente considerado um momento de vitória contra o mal, tá? Uma vez que se acreditava que a confissão intercessória anulava o poder do pecado sobre a linhagem, fechando as portas para as maldições e abrindo caminho para a vitória de Deus. Então, Deus é Deus de geração, gente. A gente precisa entender isso. Deus é Deus de família. Ele perdoa o seu pecado, sim. Você vai ter um romper de Deus muito grande na sua vida. Agora, tem coisas que você vai perceber que está amarrado. Porque um pai lá atrás, uma mãe lá atrás, uma avó lá atrás, uma bisa, fez amarrações, cometeu pecados horrendos de matança. E esse sangue está correndo na geração. É como se fosse uma moeda. Vem cobrando. Entendeu? Então, quando eu oro, eu trago tudo isso a juízo. E confesso. A gente vai ver aqui na Bíblia, como, por exemplo, Moisés fez a oração intercessória pelo povo. Daniel, Neemias, Esdra. Eles estavam em cativeiro. E eles oravam intercessoriamente por aqueles que pecaram e que fizeram com que eles estivessem hoje no cativeiro. Entende isso? Amém. Deus abençoe, Miriam. Então, esse dia ele foi simbolizado, né, o Yom Kippur, considerado como um momento da vitória contra o mal. Jesus referiu-se ao poder de libertação que pode ocorrer nesses momentos de unidade e confissão, quando, após o envio dos 70 discípulos para ministrarem, afirmou: eu vi Satanás como raio cair do céu. Quando eles confessaram em unidade. Tem uma passagem na Bíblia que está lá em Lucas 10, 18. Toda confissão quebra cadeias. Esse é a moeda do mundo espiritual, a confissão. Você pode ter 200 anos de crente, mas se você não confessar o que está no oculto, você gera legalidade para as próximas gerações.
filhos, netos, bisnetos. Deus perdoa o seu pecado, porque você confessou e deixou, e alcança a misericórdia. Agora, as consequências, para que eu possa obter e usufruir da graça, da vida abundante na terra, a moeda é o quê? Confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Tá? Na prática da igreja atual, essa confissão coletiva que considera os pecados dos antepassados é também um ato profético que visa o quê? Purificar a linhagem familiar e limpar os céus sobre a igreja. Como está lá em 2 Crônicas 7,14. Ao nos humilharmos, como eu li aqui no início, e confessarmos pecados, Deus promete sarar a terra. Acabei de ler com vocês. Ele sara a nossa terra e nos abençoa. Moisés, Daniel, Neemias são exemplos bíblicos disso. Que confessaram as iniquidades do seu povo. Para quê? Para libertar a restauração e quebrar as maldições. Então, eu vou falar aqui algumas chaves importantes na compreensão para a libertação. Vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui. Oliandra. Rosângela, Deus abençoe também. Mônica. Lins. Então, quando você entende isso, você vai passar a orar diferente. Você vai começar a pedir a Deus. Deus, traz a memória. Você vai lembrar de atos pecaminosos que teve derramamento de sangue na família, né? Quando eu estava fazendo um seminário, né, de libertação presencial. Inclusive, esse ano nós vamos ter, tá, gente? Sobre heranças espirituais. No final, a gente faz uma oração rompendo com tudo, quebrando, tá? Eu lembro que uma moça me procurou e ela falou assim: Thalita, olha, eu sou a filha mais velha. Então, filho mais velho geralmente tem, assim, um pouco mais das informações, né? Quando você falava, quando você ministrava, Deus trouxe a memória, algo para mim. É assim que acontece. Por isso que é importante esse trabalho de libertação, que enquanto a gente ministra a palavra, a gente vai falando ali, o Espírito Santo vai trazendo a memória para você confessar aquilo ali. Ela falou assim: o meu pai, ele, numa briga, numa situação, né, familiar, ele assassinou uma pessoa, matou. Aquilo ficou, né, escondido, no oculto. Mas preste atenção, todos nós temos problemas sérios na área financeira, todos os meus irmãos. Ela falou que eram mais de 6. Nós temos problemas na área financeira. Os casamentos, tudo aborta, tudo vai embora, tudo perde, sabe? Os casamentos da gente, eu tô de pé no meu porque eu tô batendo o pé para insistir. Então, assim, eu vejo escassez, eu vejo miséria nas nossas famílias. E ela falou que esse espírito de morte, né, que vem insolando a geração. Eu falei: então hoje você vai orar. E você vai cancelar isso na sua vida. Se o Senhor trouxe isso na sua memória. Entende isso? Então a gente entende pelos frutos. Aí ele fala aqui que é também um ato profético que visa purificar a linhagem familiar. Vamos falar então algumas compreensão para a libertação. Chave de compreensão. Vamos compreender aqui. Poder da concordância. Existe um poder da concordância. Quando estamos unidos em oração e confissão, Deus responde de maneira especial. Mateus, olha o que diz Mateus. Quero abrir aqui para você ler. Ó. Se você estiver em casa, se puder. Mateus 16. Olha o que diz aqui Mateus 16, a partir do 19. Também lhe digo: eu lhe darei a chave dos reinos dos céus.
Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Quem falou essas palavras? Foi Jesus. Eu estou te dando a chave do reino do céu. Igreja, quando você está em Cristo Jesus, você tem a chave do reino dos céus. Então eu ligo e eu desligo. Foi Jesus que deu essa autoridade. Então o poder da concordância. O que a gente vai fazer na igreja, como ato profético, é o poder da concordância. A gente concordar. Gente, isso tem um poder muito grande. Quando dois concordam na terra. Tá? Quando estamos unidos em oração e confissão, Deus responde de maneira especial, ligando ou desligando conforme o que declaramos em concordância. Mateus 16:19. Esse ato conjunto intensifica o poder da confissão. Por isso, gente, por que o diabo luta contra um casamento? Pensa num homem e numa mulher se unindo em concordância. Para as coisas do reino, para a família, para tudo que ele vai fazer. É uma explosão, tá? Porque, o cordão de 3 dobras. É você, teu marido e o Espírito Santo ali, É forte o negócio. É ou não é, gente? Fala aí pra mim. O contrário também não é? Quando não estão em concordância? A Bíblia fala assim, tem condições de andar junto quando não há concordância? Ao contrário, é a mesma coisa. E esse poder que existe de concordância, ele existe tanto pro bem quanto pro mal. Tá? Então, eu vou ensinar muito para vocês sobre essa questão da concordância, de como você orar, de como você orar pela casa, orar a sua loja, orar os locais, os bens que você tem, né? A empresa. A partir de janeiro, eu estou abrindo uma mentoria, Vida Plena. Essa mentoria vai ser uma turma fechada. Já lancei a lista de espera. Só você botar aqui, eu quero participar. Está numa condição especial para quem me acompanha, quem está comigo, durante esse período, 50% de desconto. Então, procura a Juliana, entra, porque nós vamos trazer 2 meses de mentoria, que eu vou estar orientando 4 pilares que nós vamos trabalhar. A intercessão, a libertação, a batalha espiritual e as ferramentas, que é o mapeamento, tá? Vou ensinar atos proféticos. Então, esses 2 meses eu vou intensificar com vocês ali. Muitas pessoas me procuram, Thalita, como que eu faço nessa situação? Estou passando por isso. Até mesmo liderança, e ali eu vou orientando, vou fazendo. Mas vem para essa mentoria, porque aqui você, além de ter 2 meses que eu vou estar ali com você toda semana, vai ser uma vez na semana, ao vivo e online, tá? Toda segunda-feira, às 20 horas. Mas, Thalita, eu não vou estar. Alguma dessas segunda-feira você vai conseguir estar, mas aquela que você não puder, vai estar gravado. Você vai participar, tá? Então, você vai ter um material de apoio para você estar ali orientando. E 2 meses para mim estar ali te auxiliando, tanto na tua vida pessoal quanto no ministério, tá? Então, o poder da concordância. Nós vamos trabalhar isso. Esse é um ato conjunto que intensifica o poder da confissão. Outro ponto que a gente vê aqui da chave de compreensão para a libertação: arrependimento e confissão de pecado hereditário. É necessário considerar que pecados dos antepassados, como idolatria e iniquidade, podem deixar marcas e influências espirituais em uma família. Ao confessarmos, estamos renunciando a esses pecados e quebrando seu efeito sobre as gerações seguintes, tá? Outro ponto, regularidade na confissão. Assim como Davi e a sua linhagem se consagraram anualmente, praticar a confissão com regularidade ajuda a manter a linhagem familiar consagrada a Deus, abrindo espaço para vitórias, proteção contra ataques espirituais.
Entendeu? Então, nós, nossa geração, nossos filhos, nossos parentes, né? Você às vezes está numa vida consagrada com Deus. Mas aquele que convive com você às vezes não está. Né? Os de dentro da sua casa não tá. Então, regularidade na confissão. De 6 em 6 meses, gente. Eu tenho um PDF aqui que eu vou liberar para vocês nessa mentoria. Para vocês de 6 em 6 meses estar ali orando aquilo ali. Para ver, Senhor, isso aqui ainda não consegui ainda tô vendo isso aqui na minha vida ou na minha linhagem. Eu confesso esse pecado. Eu quebro ele, eu rejeito ele. Então você vai estar ali sempre fazendo aquela limpeza ali. Para ver se ainda existe, né? Comportamentos, práticas que estão ali. Gente, às vezes a gente só pensa que o pecado é aquele pecado né, que tá assim na cara, todo mundo tá vendo. Mas tem pecado que tá aqui dentro, ó. Orgulho, mentira, ódio. Tem muita coisa. Falta de generosidade. E tem muita coisa lá para você observar. Aí você vai falar, Jesus, realmente isso aqui ainda está em mim. Eu preciso pedir perdão disso aqui. Entendeu? Libertação e purificação territorial. Também é uma chave da compreensão da libertação. A confissão não só purifica a linhagem familiar, mas também o ambiente onde a comunidade vive, limpando os céus e trazendo uma atmosfera de liberdade espiritual. Quando eu fiz eu sempre faço, né, esse trabalho de confissão territorial, limpando pecados. Eu lembro na primeira congregação, quando a gente estava, gente, era incrível. Quando a gente faz essa oração territorial, a gente ora também pelo bairro, aonde a igreja, aonde o negócio de vocês estão inserido. E aí, eu falei, gente, vamos fazer então. Eu lembro que as irmãs falavam assim, olha, toda semana, irmã Thalita, aqui na rua tem briga, tem confusão. Toda semana. Eu falei, tá bom. E tem isso, tem aquilo outro. Pronto, aí a gente começou. Né? Preparei a igreja, tem um preparo antes de conhecer, de entender o que a gente vai fazer, o quebrantamento, por que eu tenho que me colocar nesse lugar. Porque você mora ali, você mora naquele lugar, você congrega naquela igreja. Então todo mundo que está debaixo daquela influência. Então eu preciso limpar esse céu. Gente, passou-se um tempo, né? Aí algumas irmãs falaram assim, Mãe Thalita, você reparou um negócio? Todo final de semana tinha confusão nessa rua. Eu já reparei que já tem quase uns 2 meses que a gente não vê briga aqui. Eu tinha esquecido disso, né? Aí eu falei, uau, é verdade. Gente, as coisas foram limpando o bairro. Porque a igreja tem autoridade. O que é que eu acabei de ler aqui, olha? Mateus 16, 19. Eu lhes darei, Jesus falou, a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. É a igreja que faz isso. Mas tem que vir com entendimento, confissão, arrependimento. Vivi com minha mãe crente e pai não crente. Casei com um não crente. Estou casada há 34 anos, mas não sou completamente feliz. A compreensão desses entendimentos, Mônica, agora vai trazer você para esse lugar de confissão. Tá? Acompanha. Tem muitas lives aqui falando sobre isso. E pede a Deus o discernimento quando você for orar. Deus traz o meu juízo, a minha memória, me mostra o que teve dentro da minha linhagem, da minha geração. O que eu também repeti o que meus pais fizeram. Porque isso é comportamental. E nesse comportamento o diabo vem trazendo de geração em geração. Você vai quebrar isso na tua vida e na vida dos teus filhos. Tá?
E a libertação territorial, limpando os céus, trazendo uma atmosfera de liberdade espiritual. Gente, o fluir de Deus começa. As pessoas começam a se quebrantar mais no culto. As pessoas procuram o pastor para poder confessar os pecados. Aquele céu de bronze começa a sair. O pecado não vai ficar dentro da igreja, no altar. Quantas pessoas vão ministrar em cima do altar e estão com a vida toda desregulada, né? Pecados que acontecem. Pessoas que são líderes, mas estão no lesbianismo, estão nas práticas de perversão sexual. Então, assim, eu preciso entender que quem é santo, e eu não estou falando de perfeição, quem está em Cristo, ele precisa buscar a santidade para que as coisas fluem, para que o ministério cresça, para que as coisas andem, a verdade. Se a gente tampar o sol com a peneira, o mundo espiritual não. Tá lá, tá registrado. E o diabo tem poder de ação. Agora, quando eu oro intercessoriamente, com quebrantamento, com confissão, com arrependimento, eu tiro da mão dele. Eu tiro da mão dele. Acabou. Aqui você não vai mandar mais. Entendeu? Então, pastores precisam entender isso, precisam orar sobre isso, precisam entender que a gente precisa estar sempre em constante purificação. É sutil. Bruxas entram para dentro da igreja para ver o culto, para participar, para estar ali no meio, para poder desfazer a obra de Deus, cancelar, para poder minar. Então, quando você faz uma oração intercessória com a igreja assim, ó, todo mundo focado naquilo ali, vai sair. Quem veio com engano vai sair. Ou ela se converte, ou ele se converte, ou ele vai sair. Entende isso? Agora não quero mais. Busca a Deus, Aline. Busque em Deus agora a compreensão de muitas coisas. Começa a limpar teu coração. Então a gente vai herdando muita coisa, gente. É muito difícil da gente aceitar a herança espiritual. A gente aceita a herança, né? Meu pai deixou um bem pra mim, minha mãe deixou, é meu, eu sou direito. O que define uma herança pra você? O que na lei, presta atenção, o mundo espiritual é regido por leis. O que dá uma legalidade pra você ter direito a uma herança? Do seu pai e da sua mãe. O que vai legitimar isso? Fala pra mim aí. Porque você é o quê? Você é filho. Você é filha. Por ser filho. Isso, ó. Você comprovou que você é filha, você tem direito. Você acha que no mundo espiritual não funciona assim? O sangue de Jesus foi suficiente, sim, para perdoar o pecado. Agora, aquilo que o homem planta, ele colhe. E como que eu resolvo isso na graça agora? Confissão. A confissão, simplesmente. Reconhecendo esse pecado geracional. Meus pais foram idólatras, Deus. Adoraram outros deuses. E não se arrependeram. Não confessaram. E nós vem toda a minha linhagem nessa situação. Então a gente ora dentro da igreja também. Essa prática de confissão intercessória não são apenas um meio de buscar perdão, mas também de proteger, libertar nossas famílias, comunidade, da influência da maldição hereditária e territorial, abrindo o caminho para um relacionamento mais profundo.
Eu sei que é um assunto que requer que você esforce para aprender. Porque quando a gente fala de a maldição, isso soa como algo assim. Não, Jesus levou essa maldição na cruz. Eu já tenho várias lives explicando aqui. Se você não se esforçar para entender isso, eu não estou falando de pecado, que você está pagando pelo pecado do teu pai e da tua mãe, mas sim das consequências que vêm geracional. Só olhar pelos frutos. E para a gente finalizar aqui, quero trazer aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, Daniel, capítulo 9. Depois você anota aí, tá? Quando Daniel viu que o cativeiro de Israel na Babilônia estava no próximo do fim, ele pegou os escritos e falou assim, bom, segundo o que eu estou lendo aqui, está próximo do fim esse cativeiro pela profecia. Ele não apenas orou por si mesmo, está lá no capítulo 9 de Daniel, de 1 a 19, mas confessou os pecados do povo, incluindo iniquidades cometidas por gerações anteriores a ele. O que ele tinha a ver com isso? Tudo. Porque ele estava no cativeiro por causa do pecado do seu povo. Era uma profecia. Toda a sua descendência vai estar aprisionada. Entendeu? Ele reconheceu como as práticas de idolatria e desobediência tinham o povo de Deus. Ele reconheceu. Meus pais foram idólatras. Daniel clamou para que Deus fosse misericordioso e trouxe libertação. Essa confissão abriu o caminho para a restauração de Israel e o retorno do povo à sua terra. Esse exemplo mostra que a confissão pode envolver arrependimento pelas gerações passadas para trazer a cura e a restauração. Outro exemplo bíblico é Neemias e a reconstrução de Jerusalém. Não é tremendo? É. A reconstrução de Jerusalém. Neemias, ao saber da condição deplorável de Jerusalém, confessou os pecados dos seus antepassados e do seu povo, pedindo a Deus para restaurar a cidade. Ele sabia que o afastamento de Deus resultava em maldições e sofrimento. Através de sua oração e confissão, Neemias abriu caminho para a restauração de Jerusalém. Assim, Neemias nos ensina que ao considerar a herança espiritual de iniquidade, ao confessá-la, Deus pode restaurar não só pessoas, como toda uma geração. Isso não está falando de salvação, está falando de vida abundante na terra. Tá? Prosperidade. Tem pessoas que estão no evangelho, ela é salva, mas ela vive uma vida miserável. Confusão, briga, escassez. E está lá na igreja. Está em Cristo Jesus. Por quê? Descontrole apenas? Então ela mapeia a história dela. Entendeu? E ela traz isso em juízo e confessa, meu Deus. Porque toda idolatria, preste atenção, eu vou falar melhor nisso, gente, dentro da nossa mentoria Vida Plena, tá? Vou abrir bastante coisa para vocês. Então a idolatria, ela tem alguns frutos, que tá na Bíblia. Uma delas é a perversão sexual. Avalie aí para ver se isso não tem na sua história. Tá? E outra coisa é a miséria. Tá? Vamos lá. Exemplo bíblico também de Neemias, né, como eu falei. E exemplo atual, né? Vamos falar sobre a experiência de restauração familiar. Hoje em dia, né, em grupos de intercessão, muitas famílias praticam a confissão intercessórias para quebrar a maldição familiar de geração em geração passada. Quando a gente confessa isso em família, gente, isso tem um poder. Um exemplo é o caso de famílias onde existia uma história, por exemplo, de idolatria ou envolvimento com o ocultismo. Ao confessarem esse pecado diante de Deus, renunciando às práticas antigas,
e intercedendo para que seus descendentes recebam livres dessas influências, estejam livres dessa influência, as famílias têm experimentado libertação de padrões contraídos como vínculos, doenças crônicas, instabilidade emocional. Têm experimentado libertação nessa área, que foi contraídos por causa do vínculo que fizeram com as trevas. Tá? Hoje ela está em Cristo. Então esses vínculos são quebrados. Doenças crônicas, instabilidade emocional. Ao confessar e renunciar a essas práticas, abre-se porta para a vitória de toda a casa, toda a família. A gente começa a ver a unidade da igreja na intercessão por nações e também territórios. Então, muitas igrejas, muitos estabelecimentos, né? Não só igrejas, mas isso funciona para você que tem, por exemplo, uma empresa e é crente em Cristo Jesus e sabe que naquele lugar teve isso, aquilo outro, você identificou quem estava ali antes, tal. Você vai fazer essa oração. Porque existe um sacrifício que foi feito naquele lugar territorial. Né? Ó, principados, potestades, dominadores que estão ali naquela região. Então, aí você assume aquele lugar. Você assume toda a questão espiritual também. É onde você sente dificuldade, vê que as coisas não andam, não está funcionando, né? Tá preso. Então, isto é feito com um entendimento de que essas práticas abrem portas espirituais que afetam o ambiente e podem resultar em maldições para a comunidade, para a igreja. Essas orações de confissão, que incluem a lamentação, a renúncia e essas práticas, têm sido seguidas de avivamento. A igreja fica avivada, a família fica avivada, o casamento vai avivar, tá? E transformação em cidades e nações. Por exemplo, em vários países, os cristãos oram juntos, confessando a injustiça e exigindo a restauração de áreas onde havia sofrimento histórico. Entendeu? Então, cristãos se unem naquele marco da cidade ali. Eles têm conhecimento daquela cidade. Era idólatra, fazia isso, fazia aquilo. Eles se unem ali naquele marco e falam assim, vamos orar aqui. Nós somos igreja, estamos nesse lugar. A igreja levanta um clamor de arrependimento e perdão. Senhor, perdoa, Senhor. A idolatria desse lugar. Os assassinatos que estão sendo feitos aqui. As casas de aborto que aqui estão. Isso, aquilo outro. A gente vai confessando. Gente, você começa a quebrar. Você começa a perceber aquele ambiente até no teu bairro. Então é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer na igreja, né? A gente vai estar aí. Se você mora nessa região, nós vamos estar na Igreja Batista Mundial. Ela fica ali no centro da Taquara. Entra no link da igreja. Não sei se tem alguém da igreja aí. Entra lá. Eles estão fazendo uma inscrição gratuito, tá? Você pode, se você mora nessa região, orar junto conosco para diminuir a violência, né? Nesse bairro. Tudo que a gente for confessando lá, tá? A gente vai trazer a juízo. Então, esses exemplos mostram o poder transformador da confissão intercessória. Tanto em situações pessoais, quanto em contextos familiares, comunitários. Eles ilustram como o arrependimento e a renúncia do passado pode abrir caminho para a libertação, tá? Que Jesus abençoe, que você possa pensar sobre isso. Ó, alguém botou aí o endereço, a Mônica. Tá? Que você possa, que o Espírito Santo traga a sua memória. Talvez você esteja aqui para compreender alguma coisa. Ele te trouxe aqui para você entender algo. Que você estava pedindo a ele uma resposta, né?
e o Espírito Santo possa te conduzir para esse lugar de cura, tá bom? Eu estou orando por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para essa palavra que foi ministrada, foi lançada, que vai estar aqui, Senhor, no canal do YouTube e no Instagram. Deus, nós servimos a um Deus poderoso, um Deus único e verdadeiro. Um Deus criador dos céus e da terra. Pai, nós servimos somente a Ti, a nenhum outro Deus. E quando nós servimos, Pai, nossos antepassados passaram por esse lugar. Eles carregaram consigo, Senhor, todas as consequências que vêm junto com a idolatria, que vêm junto com os pecados cometidos. Mas, Pai, eu oro agora para que o entendimento, Senhor, chegue em cada vida agora. E eles traz a memória deles, Pai. E eles possam confessar isso, botar para fora e se arrepender, pedir perdão pelos pecados, Senhor, que também nós cometemos, repetimos, Senhor, aquilo que nossa geração veio fazendo. Nós nos arrependemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, vai na paz, tenha um bom dia. Participe da nossa sala de oração de guerra. Toca aqui na minha bio, lá no nosso Instagram, nosso Telegram, você pode entrar, falar, eu quero participar da sala de oração de guerra, ou chamar aqui no nosso suporte, mandar um direct e você vai estar participando, tá? Todos os dias nós oramos às 18 horas pelo seu pedido de oração. Tá sendo tremendo, tá? Deus tem dado muito resultado. Deixa eu contar um testemunho pra você. Posso contar? Rapidinho. Ontem, na faculdade, antes de ontem, tem uma colega da faculdade, ela falou assim, Thalita, tô com uma dor no estômago, uma dor na coluna. Coloca a mão aqui e ora por mim. Dentro da sala de aula, eu falei assim, vamos no banheiro. Vamos no banheiro. Ela é seguidora aqui também, tá? Deus está trabalhando, ela falou que tá ajudando muito a ela a firmar na fé. Quando tem fé, gente, as coisas acontecem. Ela falou, tô um mês assim. Do nada, isso começou no meu estômago e na minha coluna agora. Amanheci com a coluna travada. Falei, vamos no banheiro. Aí cheguei lá, o banheiro tava com muita gente. Passamos assim pelo banheiro, né? Falei, vamos no corredor ali. E eu falei, bom, vamos sentar aqui nessas cadeiras no corredor. Mesmo que passar alguém, não tem problema. E aí coloquei a mão na barriga dela. Mandei ela sentar, coloquei a mão na barriga e na coluna. Comecei a orar. Ali na faculdade mesmo. Orando, repreendendo. Falei, Senhor, se for de ordem natural, Senhor, cura. Se for de ordem espiritual, eu dou um comando em nome de Jesus. Solta a coluna dela, solta. Aí, fomos. Aí ela mandou ontem pra mim, Thalita, incrível. No final do dia, minha coluna já não estava mais doendo. E aqueles sintomas passaram. Eu falei, conta isso lá no grupo, para as irmãs receberem também. Ela falou, incrível como passou. Eu falei, então agora você fica alerta, né? Ela me contou algumas coisas que estão acontecendo. Eu falei, você fica na vigilância, tá? Para você poder não ser setada de novo. E é isso, gente. O poder da intercessão, tá? Confia no Senhor. O Senhor é poderoso para fazer. Se você tem fé, vai acontecer. Não adianta só eu ter fé, você tem que vir. Você fala, Senhor, eu reconheço esse pecado. Senhor, isso realmente está repetitivo na minha geração. Eu não quero isso para minha casa, eu não quero isso para minha família, nem para meus filhos, nem para meus netos, nem para minha igreja. E vamos embora. Se você tem fé, eu tenho fé, então, ó, termino dizendo que Jesus falou em Mateus 16, 19. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então você precisa crer. E junto a gente vai combatendo e vencendo no nome de Jesus. Jesus abençoe. Vamos lá. Deus abençoe.